Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição já falando sobre soja. Exatamente. Falamos sobre alguns dos levantamentos que vão sendo apresentados pelas empresas privadas que atuam no Brasil. É o caso da Datagro, a divisão de soja e milho é comandado pelo França Júnior, que trouxe números importantes a respeito da campanha brasileira da oleaginosa, uma campanha que vai se mostrando também bastante forte. Vamos ver os números apresentados por Datagro. Nós trazemos aqui soja no Brasil, área ocupada na safra 17-18 e também na campanha 18-19. Há um aumento, uma elevação para a área de cultivo e também na produção. A perspectiva aqui é ter uma área de cultivo que fique 3% superior para a soja. Sai de 35 milhões e 200 mil hectares na campanha 17-18 para essa que está no chão agora para 36 milhões e 100 mil hectares. São 900 mil hectares a mais na visão de Datagro. A produção também sobe. A produção 17-18 foi de 121 milhões e 400 mil toneladas, de acordo com os dados da Datagro, e a 18-19 pode chegar próximo a 123 milhões. 122 milhões e 900 mil toneladas é a expectativa de Datagro para a produção brasileira de soja. Observe que Datagro aqui, ela não, pelo menos está trazendo aqui essa alta, não está considerando aqui as perdas ou possíveis perdas no estado de Mato Grosso do Sul e Paraná. No caso do estado do Paraná, nós já tivemos o DERAL informando que tem algumas perdas, tem algumas limitações em relação ao desenvolvimento da soja. Para se ter uma ideia, aquelas que estão em boas condições vêm com 9 pontos percentuais abaixo do que se tinha no ano passado na mesma época. 89% das lavouras de soja paranaenses em boas condições, agora são 80%. Portanto, tem uma defasagem aí de qualidade por conta do fator climático, a seca, o veranico que atinge o Paraná. A mesma situação climática atinge também o Mato Grosso do Sul. Hoje, mais cedo, eu conversava com Juliano Timaidec, presidente da ProSoja do estado, e o Juliano trazia o seguinte: olha, não dá mais para falar em produção de soja na casa de 10 milhões de toneladas no Mato Grosso do Sul, não vai ter esse recorde. Por quê? Porque a soja que foi plantada no cedo, ali no mês de setembro, ela sofreu e vai sofrendo no seu ponto de desenvolvimento mais claro todo esse veranico. Portanto, vai registrando perdas que pode chegar nessa soja de primeira etapa no Mato Grosso do Sul até 30%. E mais uma vez, Santa Catarina apresenta números recordes para a exportação de soja. Segundo dados do Centro de Socioeconomia, Planejamento Agrícola, o EPAGRI-CEPA, o faturamento com o complexo soja já corresponde a 12,6% do faturamento das exportações de Santa Catarina, com um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a novembro desse ano, de acordo com dados do EPAGRI-CEPA, as exportações de soja de Santa Catarina já ultrapassam o valor de US$ 1 bilhão. Quase toda a produção catarinense de soja está destinada à exportação. 91,2% da última safra foi para o mercado internacional. Este ano, Santa Catarina colheu 2 milhões e 400 mil toneladas do grão e 2 milhões e 190 mil toneladas foram exportadas, um aumento de 19% em relação a 2017. Olha, considerando apenas o grão de Santa Catarina, o aumento é bastante visível. Chega a ter uma elevação nos embarques catarinenses de soja acima de 30%. É disso que eu falo agora e mostro para você na tela. Você tem aqui Santa Catarina mostrando o que aconteceu em 2016 com 1.610.000 toneladas, 2018 com 2.190.000 toneladas, de acordo com os dados aqui que nós vamos apresentando aqui no Agricultura BR. Você vê aqui que são 36%, né, de aumento entre 2016 e 2018 e o faturamento agora chega a 813 milhões e 600 mil dólares. Os principais destinos da soja saindo de Santa Catarina é China, Irã, Tailândia e Holanda.
E vamos ver os dados que a Epagri trouxe sobre a safra 2018-2019 do milho, que mostram que uma safra de 2.450.000 toneladas em 666.300 hectares. A produtividade das lavouras catarinenses deve aumentar 2,5% e nós conferimos na tela agora e pode chegar a 3,7 toneladas por hectare. Você confere aí que a produção é de 2.450.000 toneladas numa área de 666.300 hectares. Estava observando ali a cotação da arroba do boi gordo em algumas localidades brasileiras, praças tradicionais de produção, e é inegável que é irritante, né? Na próxima semana nós vamos trazer alguns destaques, principalmente porque vai ser uma das últimas semanas, né? A penúltima semana de programa de 2018, evidentemente. Então vamos trazer alguns balanços, falando um pouco a respeito de abates. O que nós temos estudado aqui é uma aceleração de abates de fêmeas em 2018. Isso vai trazer resultados mais para frente. Temos também números que mostram uma defasagem de valores. Olha, 2017 foi um ano ruim para a pecuária, por conta de tudo que aconteceu, principalmente envolvendo o grupo JF por conta da JBS, os escândalos do último ano. Mesmo assim, 2018 tem vários estados brasileiros, tradicionais municípios de produção, na qual a arroba do boi gordo conseguiu essa façanha, esse fator histórico de ter um valor mais baixo em 2018, agora em novembro e também em dezembro, do que na mesma data do ano passado. Então, situação para a pecuária de corte precisa se discutir muito, se debater muito, mas isso é um assunto que nós vamos tratar na próxima semana. Então, estudos bastante completos a respeito de abates de fêmeas, de preço em alguns estados brasileiros que conseguiram ter, infelizmente, essa marca ruim. Eu continuo falando agora a respeito de soja, porque toda quinta-feira, durante a tarde, nós temos a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgando os seus números em relação à sua safra. E por lá tem a confirmação de ter ultrapassado 73% de área de cultivo de soja destinada a essa cultura. É o que nós vamos conferir agora, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, mostrando um pouco do que vai acontecendo dentro das suas áreas de produção. Aqui, de acordo com o órgão argentino, 74% da área semeada já foi totalmente cultivada. São 17.900.000 hectares. A Argentina vai diminuindo, né? Você sabe que esse número aqui, normalmente na Argentina, ele tem uma variação de 18 até próxima a 20 milhões de hectares, vem abaixo de 18 milhões de hectares. No último ano, o problema da Argentina foi questão da seca, né? Castigou demais as áreas de cultivo, quebrou a safra do país vizinho. Esse ano, principalmente em algumas regiões lá da Argentina, que tem cultivo de soja, o problema foi exatamente outro. Foi o excesso de chuvas. Nesse momento, uma situação um pouco melhor, um pouco mais estabilizada, mas em fator clima, a Argentina segue sobre observações muito fortes. E por aqui nós seguimos vendo os preços praticados para a soja nos principais portos brasileiros, de acordo com a Grãos Corretora, e você confere comigo na sua tela como fica a soja neste momento no Porto de Santos de Paranaguá. Não temos a tela, mas está a R$ 82,00, tanto no Porto de Santos, você confere comigo agora sim na sua tela, tanto no Porto de Santos quanto no Porto de Paranaguá. Se encerra a semana a soja sendo negociada nos portos a R$ 82,00 a saca de 60 quilos. Por aqui nós continuamos falando sobre soja no porto, mas principalmente o fator prêmio pago.
O que acontece é que aquilo que poderia vir a ocorrer, nós trazíamos essas informações há vários meses, há cerca de 5, quase 6 meses, nós trazíamos a leitura, a interpretação do Franças Júnior da Datagro em torno do que poderia ocorrer logo que tivesse um entendimento entre China e Estados Unidos. Entre os diversos elementos que ele tratava, era de uma soja em Chicago acima de $9 o bushel, muito próximo a isso, e também aqui no Brasil, uma redução do valor pago no prêmio nos portos brasileiros. Esse era o destaque do Franças Júnior há vários meses, E esses dados foram se confirmando a partir do momento que a trégua assinada naquele jantar entre a China e os Estados Unidos, Xi Jinping e Donald Trump, ocorreu. Então, quando nós pensamos em valor da soja aqui no Brasil, preço pago, nós pensamos em alguns elementos, entre eles dólar. Dólar mais alto ou mais baixo vai influenciar no preço quando convertido em reais no Brasil. Esse é um fator. O segundo fator é como está sendo negociado em soja em Chicago. Soja em Chicago ficou uma coisa totalmente descasada da realidade do Brasil. Por quê? Como a China não comprava a soja dos Estados Unidos, lá tinha um baque por conta desse fator, caía a soja, ficava abaixo de $8, ela ficava na casa de $8, e isso não atendia ao mercado internacional. E aqui no Brasil, o prêmio pago. Ora, se a China não comprava dos Estados Unidos, comprava do Brasil, elevava o prêmio pago aqui no país. Nós vamos ver agora alguns números que foram apresentados pela Grãos Corretora, nós estávamos conversando com eles e também com as nossas fontes nos portos sobre prêmio pago no Brasil. No caso de destaque aqui, hoje o Porto de Paranaguá, mostrando como que vinham os valores negociados para março de 2018. Março de 2018, preços negociados em dezembro. E agora, como é que vem esses valores para março de 2019? Essa é uma apuração que foi conseguido esses dados nesta última quinta-feira, portanto, dia 20. Vamos ver os dados aqui que nós trazemos aqui do Agricultura BR em relação ao prêmio pago. Aqui são em centes de dólar, tá? Então, março de 2018, um prêmio pago no Porto de Paranaguá a 58 centes. Março de 2019, você vê que cai bastante, 40% é o valor aqui em torno daquilo que vai ocorrendo com o prêmio pago. Isso aqui, evidentemente, traz um impacto direto sobre o valor da saca de soja quando convertido. 58 centes para 40 centes de prêmio é um valor bastante alto. Aí você considera o dólar, o valor do dólar está 3,80, 3,90, e aí você multiplica isso por quase 4, e aí temos um valor mais claro sobre o bushel. Convertendo por saca, aí nós temos também números importantes para entender como é que vem esse mercado. O fato é que ali tem um recuo registrado de mais de 30%, e isso afeta, claro, o valor da saca de soja negociada no Brasil. E por aqui agora nós destacamos como fica o clima para todo o país. Hoje começa a partir por volta das 8 horas da noite o verão no país e nós vamos direto para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Com essa nova chegada de estação, o verão aí, qual a influência do El Niño por todo o país?
Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo, o verão começa dia 21 de dezembro, às 20 horas e 23 minutos da noite. O verão, estamos então entrando na estação mais quente, esperando aí temperaturas cada vez mais elevadas e devemos estar sob influência de um fenômeno El Niño, que ainda não está totalmente configurado no momento. Ainda estamos com as águas do Oceano Pacífico em aquecimento. No decorrer do verão, a tendência e as simulações climáticas vêm mostrando que devemos ter um aquecimento um pouco mais expressivo e isso deve configurar, de fato, o El Niño durante o verão de 2019. Eu trouxe um mapa aqui em relação às condições de temperatura do Oceano Pacífico Central, onde podemos ver essa mancha avermelhada aqui em toda a parte central da imagem. Isso mostra que, em relação ao primeiro trimestre do ano de 2019, as águas do Oceano Pacífico Central, então, devem estar mais aquecidas, configurando, de fato, o El Niño no decorrer do verão, no próximo verão. A expectativa em relação a este El Niño, que deve influenciar na distribuição de chuvas e até em relação às temperaturas aqui no país, é que deve trazer instabilidades, ou seja, a chuva prevista para o verão de 2019 deve ficar em torno de acima da média para grande parte do interior da região sul, na faixa leste da região nordeste também e alguns pontos na parte central do país. Isso porque o El Niño normalmente traz chuva mais expressiva para grande parte da região sul, aumentando as instabilidades no sul do país por conta de ventos no alto da atmosfera e acaba diminuindo as instabilidades em grande parte do interior do Nordeste. A tendência é que, como não vamos estar com esse fenômeno El Niño ainda já influenciando na atmosfera de forma tão expressiva, esse fenômeno não deve diminuir tanto as instabilidades no interior do Nordeste. Deve trazer, então, chuva acima da média para a região sul do país e a expectativa, então, ainda é de chuva abaixo da média em pontos da região norte, pontos também do sul de Minas Gerais, mas, de forma geral, vamos ter chuva dentro da média em grande parte da região central do Brasil e também pontos do interior do Nordeste. Em relação à temperatura, vamos ter temperaturas bastante elevadas em grande parte do país, por isso a temperatura deve ficar acima da média, especialmente nas áreas mais escuras do mapa, em pontos do interior gaúcho e grande parte do interior brasileiro. Apenas na faixa leste do país, a expectativa então é de temperaturas ainda dentro da média. Por isso, o El Niño então deve trazer chuvas mais expressivas, mais frequentes para o sul do país. Devemos então ter chuva acima da média na região sul, de forma geral, grande parte do país que recebe chuva muito próxima da média climatológica para a estação do verão e em relação às temperaturas, devemos ter um verão bastante quente, com temperaturas lá nas alturas em grande parte das áreas produtoras brasileiras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Por aqui, o Agricultura BR fala agora a respeito dos números do Departamento de Agricultura norte-americano, porque esses números que foram apresentados nesta quinta-feira para vendas e exportações na semana encerrada no último dia 13 de dezembro chamam muita atenção. Por quê? Primeiro, um volume muito maior do que aquele que nós estamos acostumados a trazer aqui durante o programa. Um outro é a volta real da China às compras. Essa volta dá em torno aí de 1.610.000 toneladas que foram vendidas na semana até o dia 13 de dezembro, totalizando aí um volume realmente bastante expressivo. É a China voltando não apenas a figurar dentre os grandes compradores de soja norte-americana, mas principalmente sendo o maior comprador de soja norte-americana. As vendas dos Estados Unidos ficaram ali na casa próxima a 2,5 milhões de toneladas em uma semana. É o que nós vamos conferir agora. Você tem comigo aqui os dados em relação ao que vai acontecendo com as vendas norte-americanas. Aqui os números totais. Uma semana, aliás, eu falei 2,5, é quase 2.900, né? Venda semanal de 2.835.612 toneladas. Aqui com muita precisão os dados de vendas. A safra já chega a 27.530.000 toneladas. A meta de vendas norte-americana é aquela que foi divulgada no começo desse mês, inclusive foi no dia 12 de dezembro, a meta de 51.710.000 toneladas. É uma meta mais contida, evidentemente, porque não se via e também ainda não se vê tanta sem futuro em relação às vendas de soja norte-americana,
China, mas China voltando para o mercado dos Estados Unidos, como nós já mostramos aqui no Agricultura BR, mexe totalmente com o cenário internacional, mexe com o prêmio pago pela soja brasileira, aí, em centes de dólar por bushel, já vai caindo mais de 30% entre aquilo que era pago em março de 2018 para março de 2019 e mexe também com o volume e a expectativa de vendas norte-americana. E nós seguimos vendo os preços negociados para a soja na Bolsa de Chicago, a soja que vinha em movimento de queda nesta sexta-feira, e você vê comigo na sua tela que continua uma queda, mas praticamente na estabilidade, com a soja sendo negociada para janeiro a $8 mais 92 cents, março $9 mais 6 cents, maio $9 18 cents e julho de 2019 o contrato futuro para a soja na Bolsa de Chicago está sendo negociado a $9 e 30 cents. Falamos agora a respeito de China. Isso porque se antes o Brasil se preocupava com subsídios que eram oferecidos pelos Estados Unidos aos seus produtores e também da União Europeia também aos seus produtores, tem um novo ator de muito peso nesse mercado. Eu falo da China. China, que agora vem oferecendo subsídios também aos seus produtores de uma forma muito mais intensa do que aquilo que vinha sendo praticado já há algum tempo. Para se ter uma ideia, em 2001 foi feito um acordo, no qual a China assinou, participou junto à OMC, Organização Mundial do Comércio, que limitava esses subsídios a 8,5%. Acontece que os chineses estão colocando muito mais peso nisso. E isso distorce o mercado. Agora, um fator interessante que, particularmente, eu considerei aqui, é que foi a própria China que informou que está distorcendo o mercado. Para muitos, isso pode mexer um pouco com o mercado da soja, talvez nem tanto, porque a China tem uma limitação mesmo para a soja, não vai passar de 14 milhões de toneladas, mas mexe com outros mercados importantes, como, por exemplo, o algodão. E é por isso que eu vou conversar agora com meu amigo Walter Pulga Júnior, que está lá na sede da BBM. Pulga, China, ela tem umas ações, algumas atitudes de mexer com o mercado de uma forma talvez não regular, não diria irregular, mas é a mesma coisa, não regular, já tinha acertado isso há muito tempo e ela vem descumprindo, acima de 8,5% em relação a esses incentivos internos, Pulga. O que pode afetar o mercado, principalmente nas produções brasileiras? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, preocupa sim, preocupa quem trabalha com soja, embora a China não seja uma grande produtora de soja. Ocorre que, se conseguir aumentar significativamente, vamos dizer assim, a sua produção de soja, vai prejudicar os americanos. Se aumentar a produção de algodão significativamente, também vai prejudicar os americanos. E essa queixa foi feita lá atrás, do governo Barack Obama, como foi amplamente noticiado aí por Jamil Chad, que é correspondente da Agência Estado lá em Genebra, Ele apurou que, no caso do algodão, por exemplo, em 2015, a concessão de subsídios dos chineses chegou a 29% do valor da produção do setor, quando permitido para a China, e isso foi acordado lá atrás, em 2001, 20 anos atrás, seria 8,5%. Ela concedeu 29%, ou seja, superior ao permitido 3 vezes mais. No caso da soja, foram 5 anos acima do teto, mas 13% aproximadamente. Bom, o receio dos americanos, e por isso a queixa de Barack Obama, que agora deve obter uma condenação chinesa, vai ser comemorada, na verdade, pelo Donald Trump. O noticiário dá conta disso. Agora, o temor dos americanos é que esse subsídio acabe afetando a capacidade dos Estados Unidos de exportarem bens agrícolas para o mercado chinês, com oferta interna maior, seja de qualquer tipo de produto, e preços mais competitivos. Lógico, os americanos perderiam o mercado e os brasileiros também. Para o Brasil, já há uma preocupação em relação ao açúcar. Nós aqui no Agricultura BR já temos abordado esse assunto, você comentou sobre isso, Carla Lauton também. Nós já temos uma dificuldade para entrar com açúcar na China. Se o subsídio aumenta e a China procura
de alguma maneira, aumentar sua produção, lógico, ela vai comprar menos. Por isso, há uma preocupação também do Brasil com esse subsídio exagerado. Agora, a pressão que se faz contra a China hoje é para que ela conceda números e seja mais transparente. E ela mostrou que, de fato, entre 2011 e 2016, ela concedeu mais subsídios do que a princípio foi acordado. Lentamente, a China vai mostrando também por que Donald Trump, de certo modo, tem razão em pressionar o governo chinês para refazer alguns acordos. E, lógico, o descumprimento dessa limitação para subsídio, Fabiano, traz um descrédito para a OMC. Rapidamente, esses processos devem evoluir, processos de julgamento, de investigação. Caso contrário, a OMC pode perder muito com isso, vai perder crédito no mercado e vai, lógico, contribuir para essas manifestações contra a OMC que Donald Trump tem feito nos últimos meses. É com você. Obrigado, Pulga. Daqui a pouco o Pulga volta para falar sobre outros assuntos, inclusive o dólar e as oscilações com a moeda norte-americana aqui no Brasil. E ainda nesta edição você confere que o estresse hídrico tem atingido lavouras de grãos no estado do Rio Grande do Sul. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora destacamos o mercado financeiro aqui no Agricultura BR. O dólar que opera com leve oscilações nesta sexta-feira, última sessão da semana, sendo que na véspera operou em baixa, terminou a sessão em baixa a R$ 3,84. E nós conferimos agora na tela como está a movimentação do dólar comercial no Brasil neste momento, sendo que o dólar está subindo, mais perto da estabilidade, 0,31%, a moeda norte-americana sobe neste momento a R$ 3,86 mais 4. E para vermos essa movimentação do mercado financeiro, voltamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversando com Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde. Como se dá essa movimentação na última semana, né? Última sexta-feira, último dia da semana na Bolsa e também para o dólar? Olha, o que ocorre com a Bolsa, Carla, é que nós temos aí uma oscilação com movimento de alta, né? Um ajuste, na verdade. Há alguns segundos a Bolsa subia quase 1%, passava aí dos 86 mil, eu tenho anotado aqui 260 pontos. Mas agora há pouco a alta já era menor. Há um minuto atrás, alta de 0,78% aos 85.968 pontos, ou seja, a nossa Bolsa recuou novamente abaixo de 86 mil pontos. Bom, o que ocorre é que os preços do petróleo apresentam um novo dia de baixa, viu? Nesse contexto, as ações da Petrobras também perdem. Toda vez que o petróleo perde preço no mercado, as ações do Petrobras tendem a uma baixa. Os papéis preferenciais da Petrobras tinham perda agora de 0,79%. Isso os preferenciais. Os papéis ordinários, né, as ações chamadas ações ordinárias recuavam 0,91%. Então nós temos, como o volume de papéis da Petrobras é muito grande em negociação, comparado com os outros papéis na nossa bolsa, aqui na B3, o que ocorre é que ele força o índice Bovespa a uma baixa, né? Vale e Petrobras pesam muito nesse contexto, mas até que a Vale vinha em alta, viu? Nós tínhamos agora há pouco papéis da Vale com ganho de 0,86%, porque há uma estabilidade nos preços do minério de ferro. Ontem o minério de ferro subiu mais de 4,5% na China, portanto nós temos aí a nossa bolsa operando ao sabor dos preços do petróleo e dos preços do minério de ferro, portanto, com alguma recuperação. Agora, no caso do dólar que nós temos agora, é uma leve alta, uma alta que no máximo trouxe hoje o dólar na faixa de R$ 3,87 mais 10, ou seja, passou um pouquinho de R$ 3,87, mas agora há pouco não era isso não. A alta já era de 0,35%, abaixo de R$ 3,87. O dólar parece, nesta sexta-feira, antes do Natal, trabalhar perto da estabilidade. Agora, uma notícia preocupa todo o mercado financeiro internacional e é importante notar. A China decidiu que vai aumentar o corte de impostos e vai manter liquidez no mercado em 2019 para ajudar a estabilizar o crescimento econômico. A China sinalizou já hoje pela manhã, e a divulgação é da agência estatal Xinhua, né? Que é a agência oficial chinesa, né? Depois de uma reunião econômica anual dos líderes, dos principais líderes do país, que vai mesmo estimular
a economia local para manter o crescimento que tem obtido. Vamos lembrar que a China continua crescendo, mas cresce menos a cada ano. Ela pretende estabilizar esse crescimento, ou seja, pelo menos que essa redução não aconteça, que ela continue crescendo. O governo pretende manter o crescimento econômico no próximo ano dentro de um intervalo razoável, disse a agência de notícias. Resumindo, ela vai ofertar mais recursos, principalmente autorizando a emissão de papéis em algumas regiões da China, para permitir que haja incentivo às pequenas empresas e às empresas privadas. É um sinal de que a China pretende, pelo menos, continuar com o crescimento que tem hoje. Essa é a movimentação que foi sinalizada pelo mercado nesta manhã. O mercado vai digerir essa informação na próxima semana e no começo do ano, mas isso trará alterações no mercado internacional, tenha certeza. Corte de impostos e ajuda financeira sempre movimentam o mercado financeiro internacional. Ainda mais partindo da segunda maior economia do mundo, né? É isso. É com você, Carla. Obrigada, Puga. Um bom final de semana para você. E por aqui seguimos falando sobre milho. Falamos agora sobre o milho lá no estado do Rio Grande do Sul. A Emater divulgou um dos seus informativos, chamado Informativo Conjuntural, que mostra um pouco de como que vem a campanha rio-grandense ou gaúcha para a produção do cereal. Você acompanha comigo na tela agora, Rio Grande do Sul, o milho gaúcho aqui em destaque no Agricultura BR. Nós temos aqui o milho da safra da campanha 18-19 no Rio Grande do Sul, que de acordo com a Emater, vem da seguinte maneira: 95% da área já cultivada, são de 738.044 hectares. Um dos fatores aqui que chamam a atenção é o desenvolvimento é afetado pela alta necessidade de aporte hídrico. Por quê? No norte do Rio Grande do Sul, com a diminuição das precipitações e altas temperaturas, a cultura do milho, olha só, essa frase é interessante, né? Que eu já falei disso no Paraná e no Mato Grosso do Sul, mas no norte do Rio Grande do Sul, a cultura do milho já mostra características de estresse hídrico. E estresse hídrico significa perda, significa prejuízo para os produtores. Em relação às fases na lavoura, a cultura de milho apresenta diferentes condições que você confere comigo na sua tela neste momento. 20% das lavouras de milho que estão plantadas no estado rio-grandense estão em floração, 36% em enchimento e 6% em maturação, com uma colheita prevista para o final de dezembro. E para saber como fica o clima na região do Rio Grande do Sul para o milho, nós vamos direto para a Somar Meteorologia ver com a Juliana Rezende. Juliana, como fica as condições do solo por lá, já que o milho está sofrendo com esse estresse hídrico? Isso mesmo, Carla. Hoje, no decorrer dessa sexta-feira, temos áreas de instabilidades atuando no Rio Grande do Sul, tanto que pelas imagens de satélite a gente pode ver nuvens muito carregadas avançando pelo estado gaúcho. Mas deve ser uma chuva bem rápida e passageira. No decorrer dos últimos dias, as chuvas que ficaram mais irregulares pelo estado diminuíram as condições de umidade do solo. A gente já nota no mapa de água no solo a diminuição dessas condições, tanto que agora os índices variam em torno de 60% até 80% de umidade do solo. Em períodos anteriores, estávamos com índices que passavam de 90% em grande parte do estado, então algumas lavouras de milho já vêm sentindo essa baixa disponibilidade hídrica do solo no decorrer dos próximos dias. Apesar de hoje ter previsão de chuva em grande parte do estado, amanhã a gente já tem uma massa de ar mais seco que começa a avançar por pontos do interior gaúcho. Tanto que até o dia 26 de dezembro, a expectativa é de tempo firme entre o oeste e sul do estado, faixa central e região da campanha também vão ser influenciados pelo tempo firme. Tem previsão de chuva mais persistente no extremo norte do estado. Áreas mais próximas de Santa Catarina, a chuva ainda vai seguir um pouco mais duradoura no decorrer dos próximos dias e as pancadas vão seguir, então, ainda que de fraca intensidade, tanto que o volume de água varia de 15 a 30 milímetros. No decorrer dos próximos períodos, não tem previsão de chuva tão volumosa voltando a alcançar o estado gaúcho. Apesar de entre os dias 27 até o dia 31 de dezembro ser marcados ainda por tempo mais instável em grande parte do estado, vai
ser aquela chuva bastante irregular, que acaba sendo mal distribuída em grande parte do Rio Grande do Sul. E ainda vai ser uma chuva fraca, os acumulados são baixos, variando de 5 a 15 milímetros até os últimos dias do mês de dezembro, e o mês de janeiro também começa com essa mesma condição, pancadas de fraca intensidade e ainda assim de forma ainda bastante abrangentes em grande parte do estado. Então, para algumas áreas produtoras de milho em que precisam ainda de recuperação das condições de umidade do solo, o cenário não se mostra tão otimista no decorrer das próximas semanas, isso porque não tem previsão de chuva volumosa para o Rio Grande do Sul, até pelo menos os primeiros dias do mês de janeiro de 2019, a ponto de trazer uma recuperação das condições de umidade do solo de forma mais expressiva e volte a trazer também um cenário um pouco mais otimista para lavouras de milho no Rio Grande do Sul, na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Juliana que volta logo mais trazendo mais informações do tempo aqui pra gente. E nós já começamos a ver aqui no Agricultura BR desta edição que a Datagro divulgou ontem expectativas para a safra 2018-2019 de grãos e aumentou em 1% essas estimativas. Já para o milho, nós vamos ver agora as estimativas que a Datagro trouxe, que apontam uma queda para a área, só que para a produção um aumento. Você confere comigo na sua tela que para o milho no Brasil a área deve passar de 17 milhões e 300 mil hectares para 16 milhões e 800 mil hectares na próxima safra. Já a produção passa de 81 milhões e 100 mil toneladas na safra 2017-2018 para 94 milhões e 600 mil toneladas do grão, um aumento aí de acordo com a Datagro Consultoria. Rapidamente, vamos saber como é que vem a operação com milho lá na Bolsa de Chicago, o milho lá nos Estados Unidos. A Agricultura BR traz em destaque para você, se acompanha aqui na tela. Temos o milho muito próximo à estabilidade, mas com viés de alta, vai ganhando 1 cento de dólar. Posição de março vem a 3 dólares 76 centes mais 6 por bushel. Maio, 3 dólares 84 centes o bushel. Julho, a 3 dólares 92 centes. E setembro, já perdeu algum tempo o piso de 4 dólares, 3 dólares 94 centes por bushel. São os negócios que temos agora com milho na Bolsa Norte-Americana. Olha só, o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar um pouco a respeito do feijão no Brasil. Por quê? Nós temos os últimos números, que foram apresentados no levantamento da Conab. Um dado que nos chama muita atenção é que o Brasil caminha para ter o estoque mais baixo desde o ano de 2013, estoque de passagem. Entretanto, o consumo de feijão no Brasil vai caindo ano a ano. E continue participando aqui conosco, enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp. O número é 67 99656 2266. A Agricultura BR volta já. Estamos de volta, destacando a sua participação aqui no quadro Agricultura BR Responde. E vamos conferir quem está participando aqui conosco nesta sexta-feira. É o Rosalino, de Cidrolândia, em Mato Grosso do Sul, que diz: boa tarde, gostaria de saber quando há previsão de chuvas para a minha região. Rosalino, vamos responder a sua pergunta. Vamos direto ao Somar Meteorologia, ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para o Rosalino? Respondendo então ao telespectador Rosalino, olha, tem previsão de chuva no Mato Grosso do Sul no decorrer dos próximos dias de forma bastante frequente. Ao longo dos últimos períodos, tivemos um bloqueio atmosférico atuando na parte central brasileira, que manteve as frentes frias mais restritas ao sul do país, por isso as instabilidades acabaram ficando mais fracas, isoladas e até escassas em alguns pontos do estado do Mato Grosso do Sul e grande parte da região central do país. Por isso tivemos até um período de estiagem em áreas produtoras do estado do Mato Grosso do Sul. Agora, nos próximos dias, com o enfraquecimento do bloqueio atmosférico, já tem previsão de chuva para todo o estado do Mato Grosso do Sul até o dia 26 de dezembro.
dezembro, os acumulados de chuva vão ganhar bastante intensidade e tem previsão de volume de água de até 70 milímetros em grande parte da região centro-sul do estado sul-mato-grossense. A partir da semana seguinte, entre os dias 27 e 31 de dezembro, a chuva perde um pouco mais de intensidade, mas ainda não cessa. As instabilidades vão seguir atuando pelo Mato Grosso do Sul, com volume de água variando de 15 a 30 milímetros, e também nos primeiros dias de janeiro de 2019, a expectativa é de áreas de instabilidades atuando em grande parte do Mato Grosso do Sul, incluindo a região do telespectador. Então, a expectativa é de chuva bastante frequente a partir de agora no Mato Grosso do Sul, por conta do enfraquecimento do bloqueio atmosférico. Isso acaba trazendo as instabilidades avançando pela costa do Brasil e espalhando, então, nuvens carregadas por grande parte do estado sul-mato-grossense ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Agricultura BR destaca agora o feijão no Brasil. O último levantamento da Conab, apresentado no dia 12 desse mês, ele trazia alguns números importantes. Primeiro, uma redução para a estimativa de produção de feijão no Brasil, tanto quanto comparado a novembro, quanto também à safra passada. Esse é um dado importante. Em relação aos fatores que são ligados a estoque de passagem, significa o seguinte: estoques de passagem no Brasil, que estão sendo estimados ali na casa de 178 mil toneladas, ele vai garantir, se manter o número, valor de consumo no país, garantiria 21 dias úteis de consumo. É um número razoável, com 8.493 quilos que são consumidos diariamente no Brasil, em média. Entretanto, quando nós mostramos esses números, citamos esses números, posso continuar falando a respeito deles, dizendo que esse estoque que eu acabo de citar, 178 mil toneladas, é o mais baixo desde 2013. Isso poderia ser uma situação desconfortável, principalmente em relação aos estoques brasileiros, lembrando que feijão no Brasil é um fator de regulação também de inflação. Até poderia ser, mas não é, porque há um fator cultural, um elemento cultural que tem se alterado no país. E esse fator está ligado ao consumo interno do brasileiro. Porque se os estoques vão ficando mais baixos, aparentemente o brasileiro tem consumido menos feijão ultimamente. Eu até fiz uma pesquisa aqui interna, perguntei para o Gadial, que está na câmera aqui atrás que eu estou usando, está comendo feijão, perguntei na redação, o pessoal tem reduzido mesmo o consumo do feijão no Brasil. Com isso, os estoques, mesmo sendo mais reduzidos, vão dando garantias aí de até 21 dias úteis, de acordo com os números que foram apresentados pela Conab no último dia 12 de dezembro. Eu vou mostrar esses dados aqui um quadro de oferta e demanda para o feijão no Brasil. A primeira coluna é de produção, 3 milhões e 10 mil toneladas. Observe que o Brasil não é autossuficiente, Se fosse depender apenas da produção, mesmo com essa redução de consumo, o consumo do Brasil chega a 3 milhões e 100 mil toneladas. Portanto, faltariam aí 90 mil toneladas, que é compensada pelo estoque de passagem e também pela importação do Brasil. O Brasil fica, mais ou menos, com 3 milhões e 300 mil toneladas de feijão no suprimento total, aporte total de feijão. E os estoques finais dessa campanha, ela deve ficar na casa de 170 mil toneladas, de acordo com os números que foram apresentados por Conab, mostrando aí uma situação de que os estoques estão mais baixos e principalmente, questão do consumo ano a ano ficando menor. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, você confere o clima para o estado da Bahia. E você pode participar também. Você pode participar do programa mandando sua mensagem, foto, vídeo para as nossas mídias sociais, o Agricultura BR, tem o Facebook, o Twitter do programa, e mande também sua mensagem no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós voltamos já.
Atenção, amigos pecuaristas e leiloeiras, 2019 está chegando com muitas novidades e oportunidades para o agronegócio. Não perca tempo. Reserve já a sua data para a nova temporada de leilões pelo SBA, sempre o seu melhor parceiro. Canal do Boi, agora também na NET e Claro TV. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. 2019 chega com muitas novidades e oportunidades no Canal do Boi e Agro Canal. Informações, cotações, análises, programas e entrevistas especiais, oferta de animais, leilões de imóveis rurais e urbanos, parcerias para venda de insumos e serviços. Do campo às cidades, tudo de agro para você. Fique ligado, no SBA sempre é tempo de bons negócios. Estamos de volta e destacamos mais uma pergunta no quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver então qual telespectador que está participando agora com a gente na sua tela. É o Luiz Carlos, de Caeté-Açu, município do interior da Bahia. Ele diz: olá, no começo de dezembro teve uma boa chuva aqui na minha cidade, mas agora está muito seco. Gostaria de saber quando essa chuva boa retorna. Tá certo, mas não é só ele que está participando do estado da Bahia, não. Tem muita gente da Bahia participando. Pode colocar aqui na tela, é a Maria, nossa telespectadora de Ibipeba. Ela diz o seguinte: oi, gostaria de saber a previsão do tempo aqui para o interior da Bahia. Um grande abraço para a Maria e para os telespectadores da Bahia que sempre participam conosco, né, Carla? Então vamos responder, Fabiano, aos dois telespectadores do interior da Bahia. Vamos assomar meteorologia, ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para os nossos telespectadores? Olha, Carla, respondendo então aos telespectadores da Bahia, tem previsão de chuva avançando já nesses próximos dias pela Bahia. Novas áreas de instabilidades vão conseguir avançar pela parte central do Brasil e trazer então chuvas mais expressivas após um período de tempo mais seco. Agora, nesses próximos dias, como a chuva retorna de forma mais irregular, a gente ainda vai ter previsão de chuva em grande parte da região centro-sul da Bahia, mas vão ser aquelas pancadas bem fracas e isoladas, bastante irregulares, mal distribuídas. Tanto que o volume de água é baixo, não deve passar de 15 milímetros até o dia 26 de dezembro. No decorrer da semana seguinte, as instabilidades vão ganhar mais intensidade. Aos poucos, as instabilidades alcançam áreas da região dos telespectadores, faixa central do estado, e a chuva ganha intensidade de forma gradual nos últimos dias de dezembro, com acumulados já bem mais expressivos, em torno de 30 milímetros é o volume de água nos últimos dias de dezembro. A expectativa para os primeiros dias de janeiro de 2019 é de chuva ainda concentrada no estado da Bahia. A expectativa é de pancadas mais expressivas em pontos do oeste, mas que alcançam também a faixa central do estado. Já no decorrer do mês de janeiro, a gente deve ter ainda uma certa irregularidade nas instabilidades da Bahia. Voltamos a ter alguns períodos de tempo mais seco e o novo retorno, as chuvas somente retornam de forma mais expressiva para a Bahia mais para o finalzinho do mês. Então, a gente termina o mês de dezembro com instabilidades mais fortes, avançando pela Bahia. Janeiro, a gente já volta a ter períodos de tempo mais seco e aí a chuva retorna de forma mais volumosa e também de forma mais regular, finalzinho do mês de janeiro, começo do mês de fevereiro. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Obrigada, Juliano. Bom final de semana para você e obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR Responde. E se você ainda não participou, participe conosco, queremos responder as suas perguntas. Você pode perguntar para clima, você pode perguntar coisas sobre mercado e também técnicas para a sua produção. Você envia uma mensagem para a gente vai procurar a sua resposta e passar por aqui no Agricultura BR Responde. O número é 67 99656 2266. E o repórter Gustavo D'Angelo conversou com um representante do setor da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que comentou a respeito de como que está a safra do Centro-Sul do Brasil. A safra de cana-de-açúcar 2018-2019 no Centro-Sul caminha para o seu encerramento. Nesta temporada, a produção deve ser menor, mas o presidente da UDOP, Amaury Peckelman,
classifica a safra como razoável e destaca a atual situação do ATR e da produtividade. Na parte de produção, eu acho que foi um pouquinho abaixo do ano passado. A gente teve menos cana para moer e a gente tem uma perspectiva agora, mesmo na entre-safra, de uma moagem razoável, mas vai ter menos cana que o ano passado. E isso acho que prejudica um pouquinho o desenvolvimento do setor, tá? Mas a compensação, a gente teve um crescimento no ATR e a produtividade ficou mais ou menos equilibrada com a safra anterior. Para a Mauri, a parte comercial foi marcada pelas variações de preços do etanol. E o que sustentou o setor foi a alta demanda do produto. Então o etanol subiu e desceu várias vezes em função das diferenças de preço que tiveram a gasolina, com esse sobe e desce da Petrobras, com a política de preço da Petrobras. E com isso o setor variou muito na parte de comercialização. Mas por outro lado, a demanda de etanol foi muito grande no Brasil esse ano, tá? Então tivemos uma demanda muito grande e com essa demanda teve um crescimento de utilização dos carros movidos a etanol, flex, mas usando etanol. E acho que isso deu uma sustentabilidade para o setor nessa safra 18-19. O presidente da entidade acredita que a safra 2019-2020, que se inicia em abril do ano que vem, deve ter um pequeno crescimento e uma produção de açúcar e etanol mais equilibrada. Em termos de produção, a gente prevê um pouco de crescimento, tá? Acho que assim, apesar de a gente ter tido uma seca muito grande na safra passada e agora um período chuvoso muito grande, quer dizer, foram os extremos, a gente acredita que vai ter um crescimento. Vai depender muito das chuvas que vão acontecer agora em janeiro, fevereiro e março, tá? Então a gente prevê esse crescimento pequeno. Mantendo-se a demanda, que é a demanda de etanol, a gente também, se manter essa demanda, vai ser bom relativamente em relação a preços para o etanol. Outro ponto é o açúcar, né? Porque o açúcar vem sofrendo, através dos preços internacionais, sofrendo uma concorrência meio desleal com parte dos subsídios que vem da Índia, do Paquistão. E o açúcar tem uma derrubada de preço, o que fez que a safra ser mais alcooleira do que a açucareira. A gente prevê um pouquinho mais de equilíbrio nisso, um pouquinho mais de crescimento de açúcar, uma tendência do açúcar crescer um pouquinho mais esse ano, mas é uma expectativa do que a gente vai ver, como a commodity vai se comportar o preço dela. Então a gente acredita que o ano de 19-20 vai ser um pouco melhor para o setor sucroalcooleiro. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a seguir, a Agricultura BR traz em destaque todas as informações do Showtech 2019. E continue participando conosco, enviando uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp que aparece embaixo da sua tela. É o 67996562266. Fique conosco, nós voltamos já. Desenvolvimento da agricultura, da pecuária, tecnologia e fomento. Tudo isso você vai conferir no próximo mês, entre os dias 16 e 18, no Showtech 2019. O Canal do Boi é a emissora oficial dessa feira que abre as edições dos grandes eventos agrícolas do país. Em 2019, nós vamos trazer para o Showtech, lá em Maracaju, na sede da Fundação MS, também um grande stand para receber os amigos, parceiros, clientes, telespectadores. Você que quer conhecer o Canal do Boi, o SBA, a maneira de fazer negócios e principalmente ter melhores resultados, você vai conhecer lá no Showtech 2019. Além disso, teremos programação ao vivo da feira durante todo o dia e as edições do Agricultura BR serão ao vivo de lá. Todas as edições ao vivo, claro, do meio-dia 15 e também das 17h20. Mas não é só um espaço para agricultura, não. Tem muita pecuária e você vai conhecer agora na reportagem de José Cunha como que esse espaço da pecuária vai funcionar. Dentre as várias oportunidades dentro da Showtech 2019, o Espaço Pecuária contará com a presença da Sapeagro, que vai mostrar alguns animais e apresentar soluções para a gestão de rebanho e de negócios. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o representante da Sapeagro, Rodney Guadanin. Todos os anos que a gente vem aqui, a gente tem um público muito seletivo e essa interação com o produtor é muito importante para a gente na Sapé, quanto para o produtor que pode buscar novidades aqui. Lá a gente trabalha com safra e safrinha de soja e milho
e outras culturas, mas na integração, principalmente a safra e safrinha, a gente utiliza a raça Brangus, que é uma raça que se adapta bem a esse sistema pela precocidade e a velocidade. Quando a gente conversa de integração, nós temos sempre que lembrar que o patamar, o nível a ser alcançado é da lucratividade da soja. Afinal de contas, nós estamos deixando de plantar a soja para pôr o boi. Além de estar mostrando a genética Brangus, nós vamos trazer também algumas ferramentas que a gente usa tanto para manejo do rebanho quanto para gestão da propriedade como um todo. Muito obrigado pelas informações, Rodney. A Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro na Fundação MS em Maracaju. José Cunha para o SBA. E o Congresso Nacional aprovou em uma votação simbólica o orçamento da União de 2019. Catarina Martorelli traz os detalhes. O Congresso Nacional aprovou o orçamento em sessão conjunta de deputados e senadores. Vai ser o primeiro orçamento da gestão de Jair Bolsonaro. A proposta prevê receitas e despesas totais de pouco mais de 3 trilhões e 380 bilhões de reais para 2019. O déficit considerado nas contas públicas pode chegar a 139 bilhões de reais. Isso é 1,9% do PIB. Os maiores gastos são com previdência e com pessoal. Os investimentos devem alcançar quase 39 bilhões de reais e os benefícios fiscais, pouco mais de 376 bilhões, ou seja, 5,1% do PIB. Tentando ampliar quanto mais rubricas abertas aí para que possa, o ano que vem, ainda lutar para conseguir mais recursos para a saúde, para a infraestrutura, obviamente, né, que são as necessidades maiores. É aquilo que já foi garantido, as concessões de aeroportos e tudo mais, que tem que estar constado ali nesse orçamento. E o salário mínimo previsto é de R$ 1.006. Esse valor só vai ser oficializado em janeiro. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil já havia apresentado no mês passado as demandas prioritárias do setor aos parlamentares, responsáveis pelos pareceres ao projeto de lei orçamentária. Na época, o presidente da CNA, João Martins, disse que é fundamental elevar o volume de recursos para o seguro rural, porque isso possibilita ao produtor o acesso ao crédito em melhores condições e evita maiores despesas para a União por causa da equalização da taxa de juros. No agronegócio, o orçamento indica redução dos recursos, por exemplo, da agricultura familiar e da agropecuária sustentável. Por outro lado, mostra aumento na defesa agropecuária e na reforma agrária. O mais importante foi eu ter tido a oportunidade como líder de indicar esse ano um sul-mato-grossense para ser relator geral do orçamento. Ele abriu uma janela de 390 milhões. Essa janela aberta, nós podemos incluir mais dinheiro em cada um desses projetos. Basta R$1.000 num projeto aprovado o ano que vem para que depois a gente coloque alguns milhões nele. O que eu quero dizer de forma objetiva, que os 390 milhões são apenas o primeiro passo. O ano que vem, Mato Grosso do Sul pode receber muito mais do que isso. O texto agora vai para a sanção presidencial. O prazo para a sanção ou para veto é só início de janeiro, ou seja, essa decisão pode sim ficar nas mãos do presidente eleito Jair Bolsonaro. Catarina Martorelli para o SBA. E neste bloco do programa nós falávamos e trouxemos uma reportagem sobre o Showtech 2019. Vamos estar juntos entre os dias 16 e 18 de janeiro nessa grande feira tecnológica para a agropecuária brasileira. Um pouco antes, já no dia 1º, nós estaremos ao vivo trazendo para você, aqui pelo Canal do Boi, a cobertura completa da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, seu novo governo. Você vai poder acompanhar ao vivo. Qual que é a diferença da programação do Canal do Boi? É que nós trazemos uma ótica, trazemos também uma abordagem da economia e também do agronegócio. Eu estarei com o João Pedro Cuti Dias e vamos mostrar e trazer um pouco os comentários a respeito das expectativas do novo governo e principalmente aquilo que já está sendo
trabalhado informações muito importantes para o setor. E também já em fevereiro você tem a Dinapec ao vivo, direto da Embrapa Gado de Corte, transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. E por aqui vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você vê os preços que estão sendo negociados para a soja em Chicago. Você também vê como fica o dólar comercial no Brasil. Mas não esqueça de participar conosco enviando uma pergunta, uma foto, um vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp. O número aparece aqui embaixo da sua tela, é o 67 99656 2266. O Agricultura BR volta já. Agricultura BR de volta mais uma vez, último bloco, trazendo os destaques para a soja, principalmente mercado futuro, o que vem acontecendo no cenário internacional que influencia diretamente soja no Brasil. Afinal, o Brasil é o maior expoente, o maior ator quando se fala da comercialização de soja no planeta. Em 2018, ganha um protagonismo ainda maior por conta da China não fazer aquisições junto aos Estados Unidos. Não fazia desde o final de maio. Entretanto, com essa situação, a trégua que foi assinada entre os dois países, voltou a comprar. Na semana encerrada, no último dia 13 de dezembro, teve uma compra oficial de 1.610.000 toneladas da oleaginosa e tem negociado soja com os norte-americanos. Vamos saber agora como é que vem soja sendo negociada em Chicago. Soja em Chicago voltou, depois dessa trégua assinada, a operar de uma maneira mais clara acima da marca de $9 por bushel. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Nós temos soja em Chicago, nesse momento perdendo bastante, inclusive perdendo o piso de $9 nas posições de mais curto prazo. O mercado aqui, é importante lembrar, que sofre com a falta de notícias, de informações para direcionar as cotações e segue considerando frustrante, é importante lembrar, principalmente nos Estados Unidos, consideram-se frustrante as reações de demanda da China por soja norte-americana. As compras novas já esperadas pelo mercado foram parte da sinalização da trégua firmada entre Donald Trump e Xi Jinping. O que está acontecendo aqui? O pessoal está considerando que não é, lá nos Estados Unidos, é claro, estão considerando que isso não é o suficiente. Nós temos aqui a posição de janeiro, a posição de janeiro vai perdendo 7 centes de dólar por bushel, vem com negócios a $8,86 por bushel. Essa é a segunda posição com maior liquidez. A posição de maior liquidez já é de março, com $8,99 por bushel, portanto não tem piso de $9. A posição de março vai ser negociada agora com 7 centes de perda. Maio, $9,12 por bushel, perdendo 7 centes de dólar. Aqui nas posições que estão sendo, você está vendo na sua tela, janeiro e março é que tem negócios mais expressivos, o número de contratos mais expressivos. Maio já tem bem poucos contratos e julho ainda menos. Só que julho vem com $9,24, poucos contratos, mas é interessante aqui para ilustrar aqui o nosso cenário, também vindo com perdas de 7 centes de dólar por bushel. E por aqui nós seguimos vendo o dólar, como se movimenta o dólar no Brasil. No último dia da semana, a última sessão desta semana, o dólar que vem em leves oscilações nessa sexta-feira, após uma semana de tensão com as expectativas do mercado exterior em relação aos juros que o Banco Central dos Estados Unidos decidiria colocar sobre o país norte-americano e que foi anunciado nessa semana, aumentou mais uma vez os juros para o país dos Estados Unidos e também com a interferência do Banco Central brasileiro para que estas altas da moeda norte-americana diante do real não fossem tão altas, e nós conferimos neste momento como se movimenta o dólar comercial no mercado financeiro no Brasil. O dólar que está com uma alta leve aí de 0,54%, com a moeda norte-americana sendo vendida a R$ 3,87 mais 3. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Um ótimo final de tarde para você, um ótimo final de semana. Nós voltamos às 17h20, trazendo mais destaques do agronegócio para você. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.